Olá, meus amigos, tudo em paz? Que o Mestre Jesus nos envolva com a sua paz e o seu amor. No ano de 1989, ocorreu no Brasil um acidente aéreo em que um avião da empresa Varig teve uma desorientação espacial e não seguiu a sua rota planejada, foi na realidade na direção da selva amazônica e então ali, depois de ficar sem combustível, teve que fazer um pouso forçado. O avião contava com 6 tripulantes e 48 passageiros e 12 pessoas morreram naquela tragédia. Era um voo rápido de cerca de 45 minutos entre Marabá, no Pará, até a capital do estado, Belém do Pará. Mas o interessante e triste é que o fato gerador daquele acidente foi a ausência de uma vírgula no plano de voo daquela aeronave, dentro ali de um novo padrão estabelecido pela empresa há cerca de 2 meses da data do evento, e que a tripulação, o comandante, o copiloto não estavam familiarizados. No plano de voo existe uma orientação, existia à época, até porque os aparelhos de navegação não tinham a qualidade que temos hoje e aquela região ali do norte do país também não é bem servida por radar, então que tinha o grau que indicava o sentido que a aeronave deveria seguir. De Marabá para Belém era quase uma linha reta subindo, então pegando ali o grau da bússola, a orientação, o trajeto deveria seguir 27 graus. No plano de voo estava assim, 0,270. Sendo que esse último zero é já uma casa decimal. Então, no plano de voo estava 27 graus, né, de bola. Não tinha, depois do que deveria existir uma vírgula, não tinha nenhum número quebrado, 27 graus e meio, por exemplo. Só que o comandante e o copiloto, quando foram inserir aqueles dados nos equipamentos da aeronave, por não notarem ali uma vírgula, pensaram que ali se tratava de um número cheio. Então colocaram no avião 270 graus. Imagine, meio-dia ali no relógio, 0 graus, 90, 180, 270 e aqui, né, 370. 27 graus é um pouquinho só para o lado. E eles, na realidade, colocaram 270, então foram na direção da selva amazônica. Quando foram perceber o equívoco, né, porque Belém não chegava, as horas iam passando, o avião já não tinha mais autonomia de voo para fazer o retorno. Então, o acidente foi inevitável. Mas vejam, a ausência de uma única vírgula levou a essa interpretação equivocada que acabou acarretando o acidente. Claro que tem outros fatores. A empresa, por exemplo, quando começou a utilizar esta casa decimal, porque antes não utilizava, então o último número era realmente um grau, número fechado. Depois que ela passou a utilizar, 2 meses antes do acidente, não houve uma orientação clara aos pilotos. Então eles, nesse caso aí, se confundiram. Vários outros tinham se confundido, mas conseguiram perceber a tempo. Mas essa tripulação não. Então vejam como os detalhes podem fazer uma grande diferença em nossas vidas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu me recordo que na época em que fazia concurso público, eu tive um colega que ele perdeu no concurso numa prova oral para um concurso de promotor, o concurso que eu passei, porque ele perdeu só no examinador. E uma das perguntas que o examinador fez foi perguntando a ele sobre um instituto jurídico, só que o examinador deveria ser um examinador um tanto quanto inseguro, porque quem faz essas perguntinhas de bolso, assim, pegadinhas, são normalmente professores, examinadores inseguros. Ele não utilizou a expressão comum que todo mundo conhece daquele instituto. Ele usou um sinônimo quase desconhecido. E aí, quando perguntou ao meu colega, ele sabia do assunto, ele conhecia aquele instituto, mas ele não conhecia o sinônimo. E aí, quando ele saiu da prova, ele me perguntou da minha prova, eu falei, e aí eu perguntei da dele, rapaz, eu não soube responder. Aí, quando ele me falou a pergunta,
Aí eu achei o nome estranho, eu falei, isso deve ser aquilo, mas é um sinônimo. E aí ele deve ser. Quando fomos pesquisar, verificar, era o que eu tinha pensado. Mas esse sinônimo era dito, estava lá escrito no manual de direito, um dos manuais mais conhecidos, mas numa nota de rodapé. Uma nota ali de rodapé. Então, talvez ele tenha lido, mas não memorizou. Então veja, um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença. No passado não muito distante, as pessoas desenvolviam infecções depois de ter um corte no pé, no caco de vidro, num parafuso. Às vezes o espinho de uma roseira levava a uma infecção e como não tínhamos antibióticos, as pessoas morriam. Por quê? Há um agente ali invisível, as bactérias, em alguns casos os vírus, que podem levar a nossa vida. Nós estamos vendo agora o mundo numa terceira guerra mundial, mas agora contra um agente, um inimigo invisível, mas que está espalhado por ali, por aí. Então, vejam o cuidado que nós devemos ter, um detalhe que pode existir ali em nossas vidas e que lá na frente pode fazer toda a diferença. Era muito comum nas maternidades na Europa, nos hospitais que faziam partos na Europa, lá já tinha essa prática, no meio do século XIX, haver uma taxa de mortalidade das mães muito grande, das mães que se submetiam aos partos nos hospitais. Anteriormente, quando eram nas casas, nas fazendas, existiam as complicações naturais, mas a taxa de mortalidade era menor. Quando isso passou a se disseminar nos hospitais da Europa, então computa-se que entre 1650 até 1850, mais ou menos, ocorreram cerca de 200 epidemias por infecção pós-parto, ou como era chamada, a febre puerperal. A mãe chegava lá, tinha o parto, muitas vezes já com médico no hospital, e dias depois ela começava a ter uma febre e morria. Tinha uma infecção e ninguém sabia de onde é que surgia aquilo. Não se tinha conhecimento ainda desses agentes invisíveis, das bactérias que geram a infecção. Até que um médico austríaco chamado Ignaz Samuels, ele, trabalhando no Hospital Geral de Viena, ele percebeu que existia ali uma ala em que os médicos faziam os partos. Mas existia também uma enfermaria, uma ala que ainda parteiras faziam. E ele percebeu que o número de mortalidade era 3 vezes maior quando o parto era feito pelos médicos. E nas parteiras não. Ele foi observar. E ele viu que as parteiras tinham toda aquela rotina, quase uma liturgia, né? De ter uma asepsia, toalhas com água quente, iam limpando, e naquele trabalho de parto, tendo todo um cuidado com a limpeza. Já os médicos saíam de uma cirurgia com o seu jaleco sujo de sangue, limpava às vezes o seu bisturi, o instrumento ali, e ia para atender outra pessoa, ia fazer um outro parto. Estavam com as mãos ainda sujas de sangue nas suas luvas, porque não tinham conhecimento desse agente bacteriano. Então ele identificou algo muito diferente nos procedimentos e então estabeleceu uma rotina de asepsia, de lavar as mãos, de utilizar hipoclorito de cálcio ali nessa higienização. E aí ele percebeu imediatamente a redução dessa taxa de mortalidade. Então vejam, nos detalhes minúsculos, o agente da morte. Daí porque o poeta ele identifica isso em todos os campos, os detalhes. Lembremos da música Detalhes, de Roberto e Erasmo Carlos, quando ele fala no seu refrão: detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer. Olha, detalhes são coisas muito grandes. Tem pessoas que são seduzidas, se apaixonam por um olhar, aquele olhar de saída que vai ficando, por um detalhe do cabelo. Então vejam o detalhe como pode modificar as nossas vidas. E todo este introito é para nós aqui já fazermos uma espécie de contextualização com a ideia do nosso estudo de hoje, do livro Coragem, de Chico Xavier, por Espíritos Diversos. E hoje nós estamos no capítulo 2, que tem o título Males Pequeninos. E hoje a mensagem não é de Emmanuel, é de um espírito chamado Albino Teixeira. E o que é que Albino Teixeira nos fala, né, a partir deste título?
males pequeninos. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Aparentemente. Olha o detalhe. Às vezes parece que aquilo não tem um potencial de gerar um mal, mas tem. Então, guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita. É a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou calo no pé. Imagine, a gente às vezes anda quilômetros e vai cansando, tem ali, mas vai tranquilamente. Agora, se for um calçado que machuca o pé, que faz bolha, a gente não consegue andar muitas vezes 1 quilômetro. A gente tira o calçado, vai a pé. E vejam, né? A gente pode pensar, não, o caminhar é que vai ser mais difícil, os obstáculos. Mas não, às vezes uma pedrinha no sapato, ou um sapato apertado, uma sandália apertada, é que tira toda a nossa condição de seguir adiante. Não é a cerração que desorienta o viajor ante as veredas que se bifurcam. É a falta da bússola. Então você está no caminho lá, tem bifurcações, está com a neblina, mas se você tiver um instrumento de orientação e souber utilizá-lo, você vai conseguir seguir corretamente adiante. É a bússola, a falta da bússola. No caso do acidente aéreo, eles tinham uma indicação de direção conforme os graus da bússola, mas fizeram uma leitura equivocada do plano de voo, colocaram, né, deveria subir e foram para o lado, quando perceberam, todo o equívoco gerado lá e o acidente aconteceu. Vejam, foi a desorientação. O avião estava funcionando, estava com combustível, estava tudo perfeito, mas não conseguir fazer a leitura correta da bússola é que, do grau que deveria ser indicado na bússola, é que gerou o acidente. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Assim, na vida comum. Trouxe já alguns exemplos para que a gente possa se postar diante dessa evidência, mostrando que há uma pequena coisa, um pequeno ponto de partida que tem todo um desenrolar. E aí ele fala assim na vida comum. Na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muita vez, ela própria escarnece, a se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. O ciúme é um veneno que vai corroendo, o ódio, o ressentimento. Os espíritos costumam dizer que a causa de muitos casos de câncer, de tantos outros males que levam à morte, vem das nossas emoções desequilibradas. O espírito que talvez seja o mais conhecido por descrever o mundo espiritual através de Chico Xavier, André Luiz, que foi um médico brasileiro, ele, quando chegou em nosso lar, e depois de passar um tempo em regiões inferiores, e teve a sua primeira oportunidade de conversa com um médico espiritual, o médico fala: que pena que tenhas vindo pelo suicídio. E ele ficou indignado, ele falou: não, eu lutei para viver. Ele teve um câncer, ficou internado, foi submetido à cirurgia, mas nada funcionou. E chega lá, o médico falou: que pena que tenha vindo pelo suicídio. E aí ele não entendeu, o médico falava do suicídio indireto, que é aquele em que, embora eu não deseje a minha própria morte, a morte do corpo físico, eu adote comportamentos que são destruidores, que vão eliminando, que vão enfraquecendo o meu organismo. E a característica
que o médico espiritual Henrique de Luna, está lá no livro Nosso Lar, disse que foi marcante para que o organismo dele perdesse as resistências para suportar a doença, a enfermidade, que é a resistência ao ser que vai gerando, né? O espírito encarnado ele vai gerando a sua fortaleza que repercute no corpo físico. O elemento nele, André Luiz, que foi fundamental para ele perder, não ter resistências, foi o seu temperamento colérico ao longo de tantos anos, que fazia com que as pessoas que eram vítimas da intemperança, da arrogância dele, também tivessem emanações negativas. As pessoas às vezes não falam nada, mas quando são maltratadas, elas, até na atitude de defesa, geram energias negativas que nos alcançam se nós estivermos em desequilíbrio. Então vejam, o temperamento dele, que ele não lutou para modificar, foi elemento fundamental para a desencarnação dele. E ele ficou surpreso. Nossa, aqueles momentos que eu ficava um pouco mais irritado foram pequenas mortes. André Luiz, no outro livro, fala assim que esse nosso temperamento, eles são suicidiozinhos diários. Usa essa expressão. No nosso processo de relação, no processo, por exemplo, de educação de um filho, uma palavra que o pai fale, ou a mãe, ou alguém que está na responsabilidade por orientar, e que leve a uma baixa autoestima daquela criança. Me dê aqui que você não sabe fazer não. Isso aqui não é coisa de criança. Por mais que não seja, a gente tem que ir modulando a forma de dizer, para que a criança, que aquele espírito que tem uma história, que muitas vezes traz lá os seus complexos, as suas culpas, traz as suas fragilidades, ele não vá se sentindo diminuído. Porque senão, inconscientemente, aquela pessoa vai colocando barreiras na sua vida por conta de coisinhas pequenas que o pai ou que a mãe falou, muitas vezes reproduzindo o que ouvia do seu pai e da sua mãe. Numa outra perspectiva, também a falta de uma interdição no momento adequado pode levar aquela criança a desenvolver um ar de arrogância, de irresponsabilidade, de não respeito ao próximo, de não respeito ao mundo, de não respeito a nada, e lá na frente nós termos contribuído para um espírito mal educado, que vai sofrer com a sua mal educação, que vai gerar sofrimento para nós e cuja responsabilidade vai ser partilhada por nós. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre a responsabilidade dos pais, se os filhos herdam o aspecto do caráter dos pais. Os espíritos disseram não, tem a herança genética, mas a personalidade, o caráter é do espírito. Mas os pais influenciam pela educação. Nisto tem uma missão, e se falharem, serão responsabilizados. O filho tem a responsabilidade, mas o pai também. Então, o capítulo de hoje, e ali foi o último parágrafo, esse livro tem capítulos bem curtinhos, é para que nós tenhamos cuidado, atenção aos pequenos detalhes da vida. Que nós possamos melhorar nossa sintonia fina na vida, nos detalhes, tanto daquilo que pode ser potencialmente negativo, como daquilo que pode ser positivo. Lembremos da lição do Mestre Jesus, quando nos fala que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, ele utiliza ali o grão que era considerado menor à sua época, nós conseguiríamos transportar montanhas. Mas vejam, Deus nos dá a possibilidade, de forma latente, as virtudes, mas na condição de sementes que nós precisamos regar, cuidar e adubar, para que dela possa haver a germinação, a árvore cresça e depois possa frutificar. E também a erva daninha deve ser cortada quando é pequenina, devemos cortar o mal pela raiz, porque senão ela cresce e aí vai ser muito mais difícil depois. Então, meus amigos, que tenhamos atenção a esses males aparentemente pequeninos, porque se eles não forem tratados a tempo, se nós não oferecermos já desde o começo a resposta da sabedoria aliada ao amor, ela lá na frente pode produzir consequências, gerar consequências negativas. E em todos os momentos, se tivermos dúvida,
busquemos a inspiração, a orientação daquele que é guia e modelo da humanidade, que é o nosso Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre e até o nosso próximo encontro.